Bom dia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que Deus possa verdadeiramente estar presente em cada lar, que o Espírito Santo de Deus possa estar presente em cada vida, em cada coração, que o Espírito Santo de Deus possa estar verdadeiramente presente no seu dia a dia, na sua família. Esteja presente no seu trabalho, esteja presente em seus caminhos. Louvado seja Deus. Neste dia de hoje, eu venho trazer uma palavra que fala a tentação de Jesus ali, no deserto. Que esta palavra venha trazer edificação a mim e a tua vida, neste dia de hoje. Você que está ouvindo esta mensagem, você que verdadeiramente necessita de uma palavra, na sua vida, no seu coração, na sua vida espiritual, na sua vida física, financeira. Verdadeiramente esta é a palavra que Deus tem para as nossas vidas no dia de hoje, que diz assim, Mateus capítulo 4. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse, se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e o colocou ali sobre o pináculo do templo. E disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, tomar-te-ão nas mãos, para que não tropece em alguma pedra. E disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo ao monte muito alto, e o mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe disse, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. É uma palavra tremenda, porque quando nós lemos e meditamos verdadeiramente nesta palavra, nós vamos ver que quem conduziu Jesus ao deserto não foi o próprio Jesus. Quem conduziu Jesus ao próprio deserto não foi sua vontade ou seu querer. Quem conduziu Jesus ao deserto não foi o diabo, não foi os demônios, não foi homens, não foi aqui autoridades da época que conduziu Jesus ao deserto. Mas quando lemos verdadeiramente, vamos entender que ele foi conduzido, Foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E esse Espírito que nós vemos aqui não é o Espírito do homem. Não é o Espírito de autoridade qualquer. Mas esse Espírito aqui é o Espírito de Deus. É o Espírito do seu Pai, que está o conduzindo, para o deserto para ser tentado pelo diabo. E nós vamos ver que na dimensão dos dias, das noites, ali que ele estava naquele deserto, ele era tentado. Ali ele teve fome. E ali, durante aqueles dias de fome, eu fico imaginando a esfera que estava ali presente naquele deserto com ele, Durante o dia, a temperatura, o sol de rachar, o sol de queimar ali tudo. À noite, o frio, a velocidade do vento, o frio à noite. E ali ele estava sendo tentado. E a primeira tentação que veio sobre ele foi a tentação da carne. Não pense eu e você, porque somos cristãos, não somos tentados em nossa carne. Na primeira coisa que nós somos tentados é na nossa carne.
Muitas das vezes você acha, é o nosso inimigo, não, é a pessoa que não gosta de mim, que está se levantando, é o diabo. Não, irmãos, nem tudo, nem tudo é o diabo, nem tudo é o homem, nem tudo é a mulher, nem tudo é o inimigo. É Deus. É Deus provando eu, provando você, nos colocando em uma escola, e nessa escola, verdadeiramente, Deus ali coloca eu e você para aprendermos com Ele. Mediante qual for que seja a tentação aqui, era na carne, porque ele estava o quê? 40 dias e 40 noites, já tinha fome. De repente aparece, né, o diabo e pergunta para ele, né? Fala para ele dizendo assim: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Que confronto. Aqui era confrontação. Aqui era confrontação porque verdadeiramente o diabo saberia e tinha plena certeza que Jesus era o Filho de Deus. Ele sabe de todas as coisas, ele conhece as escrituras, ele conhece a palavra de Deus, ele esteve no céu. Ele era ali um querubim de Deus. Ele sabia que Jesus era o Filho de Deus. Mas ele quis confrontar ali Jesus, colocar dúvida em Jesus, tentar ali Jesus semeando a semente da dúvida. Se tu és o Filho de Deus, torna estas pedras em pães. Quantas das vezes vem, né, esses momentos em nossas vidas e muitas das vezes nós não lembramos da palavra de Deus, não é porque não sabemos que ela é poderosa para nos ajudar, nos socorrer no momento certo, é porque verdadeiramente nós se distanciamos desta palavra, que é o alimento que nos alimenta, que nos fortifica, que nos dá a habilidade de vencer os momentos difíceis e o dia mau. Mas Jesus aqui, mediante a circunstância que ele se encontrava naquele deserto, com aqueles dias ali, sendo ficado ali com fome, a palavra de Deus nos diz que o próprio Jesus respondeu para Satanás, respondeu aquela confronta, respondeu aquela tentação com a própria palavra de Deus, com a palavra vindo dos céus. E diz assim: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele respondeu a Satanás com a própria palavra de Deus, o qual se encontra lá em Deuteronômios, onde se encontra no Salmo 91, com a palavra de Deus. Aí o que aqui? Ele vence, né? Ele vence essa tentação na carne com a palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Satanás, vendo ali que Jesus resistiu, né? Resistiu a ele contra-ataca Jesus de outra maneira. Diz assim: então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropece em alguma pedra. Na carne ele tentou Jesus, tentando colocar dúvida. Aqui a luta é com ele e o próprio Jesus. Ele estava novamente repetindo a palavra: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Olha só, irmãos. Mediante os dias que nós vivemos, mediante as lutas que muitos da igreja passam, mediante o que o cristão passa, muitas das vezes nós não entendemos como um homem de Deus, um pastor, um servo de Deus, de repente se enforca. De repente pula de uma torre,
pula do terceiro andar. A gente não entende porque, de repente, um pregador da palavra de Deus, um homem ali, o qual muitos contemplam, cheio da unção, da presença de Deus, pregoando a palavra de Deus, se depara com situações que levam à morte. Muitos julgam, muitos o condenam, muitos o levam à circunstância o qual não cabe a nós como ser humano definir. Somos seres humanos, somos homens, somos criatura de Deus. Nós vamos entender e compreender por esta palavra o que acontece. Tem muitos que acham porque é povo de Deus, servo de Deus, filho de Deus, que não vem o dia mau, que não vem a tentação, que não vem ali o dia da angústia, o dia difícil, o momento verdadeiramente de vale de sombra de morte. O dia verdadeiramente que o problema vem nos encontrar, a luta vem nos encontrar, a enfermidade vem nos encontrar, o vale vem nos encontrar, o deserto chega. Jesus estava no deserto, aqui sendo tentado pelo diabo. E ele ainda diz assim: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Porque está escrito, olha só, usando a própria palavra de Deus também. Porque está escrito: aos seus anjos dará ordem ao teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropece alguma pedra. Esse dia pode chegar na vida de qualquer um de nós. Esse momento pode chegar na vida de qualquer um de nós. Por isso que nós temos que pedir misericórdia, graça. Jesus me sustenta, Jesus me direciona, Jesus me ajuda. Tem de misericórdia de mim, se joga mesmo aos pés da cruz, se joga mesmo aos pés de Jesus, pede por socorro, não espera no homem, não confia no homem, não confia no seu líder espiritual, não confia no seu esposo, não confia na sua esposa. Mediante a luta espiritual, mediante a tentação, é você e Deus e a tentação. Peça ajuda. Peça ajuda a Deus. Peça socorro a Deus. Peça ajuda ao Espírito Santo, que é o teu verdadeiro intercessor, é o nosso verdadeiro intercessor que intercede por minha e tua alma diante de Deus, com gemido inexprimível. Pede socorro. Não tenha medo. Não se acovarde. Não seja medroso no momento das lutas, no momento da tentação, no momento do desafio, não. Sabe qual é a palavra assim que tem hora que eu fico perplexa? O próprio Jesus. Quando vai ali ao caminho do Gólgota, carregando aquela cruz e cai. E quando cai ali, aparece um jovem e o ajuda a levar a cruz. É uma palavra tão poderosa que dá vários e vários sermões, várias e várias horas de sermão. Porque verdadeiramente ali naquela mensagem que eu reflito sobre ela e eu entendo. Eu sozinho eu não consigo. Sozinho eu não dou de conta. Mas uma coisa eu posso fazer: clamar, chorar, gritar, pedir socorro. E Ele pode vir ao socorro da maneira que Ele quer, da maneira que Ele me conhece e vê que eu necessito. Seja com a ajuda de um pastor, seja a ajuda de um irmão, seja com a ajuda de um esposo, seja a ajuda de alguém na família, na igreja, ou seja, Ele mesmo, o próprio Senhor Jesus, o próprio Espírito Santo. Mais uma coisa eu digo: clame, grite, peça socorro, peça ajuda.
em meio às lutas, às tentações, às aflições, à enfermidade. Porque neste deserto você não está sozinha. Nesse deserto nós não estamos sozinhos. Ainda que nos falte vidas ao nosso redor para nos ajudar, há um Deus nos céus nos contemplando, há um Deus nos céus olhando para nós, e há em nós, em nossas mãos, a sua palavra para vencermos o mal, vencermos o maligno, vencermos o diabo, vencermos a carne, vencermos o mundo, todas as suas concupiscências, todas as suas magnanimidades, vencer todas as suas vaidades. E aqui Jesus, responde, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Vence o diabo ali com a palavra de Deus. Novamente, transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória dele. O que é que o mundo faz com a igreja? O que é que o mundo faz com o cristão? Com aqueles ali verdadeiramente que estão lutando, aqueles que verdadeiramente estão confiando na graça, confiando em Jesus. O que é que o mundo faz com ele? Ele veio, Jesus o regenerou, Jesus o liberta, transforma, converte. Ali está naquele processo de caminhada para o céu. Saiu do Egito, está caminhando para Nova Jerusalém. Aí lá vem a tentação, no deserto. Tentação no deserto. O mundo e o crente. O mundo e o cristão. O mundo, com aquele que ali está lutando para viver uma vida com Cristo. Aí lá aparece o diabo. Aqui, ó. Novamente transportou o diabo ao monte muito alto e lhe mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Ser cristão é andar em todo o tempo com Cristo. É estar na presença de Cristo. Porque esse dia chega para todos nós. E se eu e você não estivermos verdadeiramente alicerçados na palavra de Deus, se nós não estivermos verdadeiramente com esta palavra, o mundo nos vence. As vaidades voltam, o mundanismo volta, a nudez volta, a mentira volta, o engano volta, o roubo volta, as concupiscências volta. Volta. Nós vemos nos nossos dias. Nós vemos no dia a dia na igreja. Pessoas que começaram bem. Caminharam por um tempo bem na graça, no conhecimento, na santidade. E vai passando os anos, quando de repente, não tem nada a ver. Não tem nada a ver não. Não tem nada a ver não. Tem nada a ver, não tem nada a ver. Deus não tem isso como pecado não. Isso não é pecado não. Isso não é pecado não. E o mundo o vencendo. E o pecado conquistando novamente. E o mundanismo ali conquistando a passos fundos.
Mas a Bíblia vem nos dizer que o próprio Jesus ali responde para Satanás e diz: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Temos que verdadeiramente ser cristão paudado na palavra de Deus, nas escrituras sagradas. Se o Senhor diz para sermos santos, nós temos que pedir graça para Ele nos santificar, porque só Ele pode nos santificar. Temos que pedir a Ele a graça dEle, para Ele nos alcançar a cada dia, de falarmos a verdade, somente a verdade. Que a nossa palavra seja assim, sim ou não, não. Porque o que passa disso é de procedência maligna. Temos que pedir, clamar, rogar cada dia, porque, irmão, de nós mesmos nós não conseguimos nada. Por nós mesmos nós não podemos nada. Mas nós temos uma boca, nós temos uma consciência, o qual pode clamar de dia e de noite perante a Ele, pedindo a Ele misericórdia, pedindo socorro, pedindo livramento, para que a santidade dEle não saia de nós, vem estar nós nos santificando até Ele nos encontrar, e não nós ser conquistados pelo mundo e voltar às antigas práticas da perdição, quando nós era perdido. O qual nós mentia, nós roubava, nós se prostituía, nós adorava imagem, nós adorava ídolos, nós tinha ídolos nos nossos corações. Então tem coisas que nós temos que verdadeiramente permanecer na palavra de Deus. Vai-te, Satanás, porque está escrito: só o Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. O cristão não pode mais servir ao mundo, as vaidades que o mundo nos oferece, os ídolos que o mundo nos oferece, a apostasia que o mundo nos oferece, a idolatria, a prostituição, a mentira, o roubo. Temos que estar com nossa vida paudada pela palavra de Deus. Nós mentia, mas pela palavra que nós hoje conhecemos, não podemos mais mentir. Pela palavra que nós conhecemos, nós temos que permanecer em Cristo. E permanecendo em Cristo, então, irmãos, temos que vencer a carne, o diabo e o mundo com a palavra de Deus. Somente com a palavra de Deus podemos vencer todas as coisas que vêm ao nosso encontro, ao nosso redor, seja nossa própria carne. Porque muitos acham que o inimigo. Isso acontece, o inimigo. O inimigo. E muitos, nossos dias, não percebem que o maior inimigo, meu e seu, somos nós mesmos. Nós mesmos. O inimigo pode estar dentro de mim. O inimigo pode estar dentro de você. E o inimigo, muitas das vezes, ele não vem de fora. Muitas das vezes, o inimigo não está do nosso lado. Tem vezes que é nós mesmos. Nós mesmos lutando contra nós mesmos. E ali aquela peleja, né? Na nossa carne. E nós não paramos, refletimos para saber verdadeiramente o que está acontecendo e vir para a palavra de Deus. Porque através dela vamos perceber que não é o diabo, não é pessoas, mas é nós mesmos. E só com a ajuda da palavra de Deus, com a ajuda de Deus, podemos, discernir essas coisas.
e vencer através da palavra de Deus. Vencer esse inimigo com a palavra de Deus. Porque é uma peleja constante entre nossa carne, né, e o nosso espírito. E pela palavra de Deus, temos que agir pelo espírito, né, e não pela carne, né? Porque a carne para nada serve. Mas se nós estivermos no espírito, meditando na palavra de Deus com a ajuda do Espírito Santo, verdadeiramente nós vamos caminhar, né? Em meio a tudo o que tiver de vir ao nosso encontro. Mas nós vamos ali ter a plena certeza que Deus está conosco, que sua palavra está em nós e que Ele vai nos ajudar a vencer, que a palavra vai nos ajudar a vencer até aquele grande dia de nós irmos ao encontro dele. Que Jesus possa abençoar grandemente sua vida, não só nesse dia, mas todos os dias da sua vida, que você possa verdadeiramente encontrar a verdadeira palavra de Deus, que verdadeiramente te alimente, te dê saúde, te santifique e te faça permanecer em Deus em todo o tempo, a cada momento de vossas vidas. Que Deus possa abençoar a sua vida em nome de Jesus. Amém.